Estamos dando início a um exercício de divulgação científica da revista Saúde e Sociedade, né? A revista Saúde e Sociedade é uma revista da Universidade de São Paulo, sediada na Faculdade de Saúde Pública da universidade, e é uma das revistas mais importantes no campo, no Brasil, de encontro entre saúde, entre o campo da saúde coletiva e o campo da saúde com o campo das ciências sociais e humanas. E vamos dar início a esse exercício de divulgação a partir de um dossiê muito querido que foi publicado esse ano no volume 31, no número 2, né, volume 31, 2, da Saúde e Sociedade. E é um dossiê chamado Corpo, Saúde e Materialidades. Esse dossiê foi organizado pela doutora Marisol Marini, que é doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo e pós-doc na Unicamp. E o que vamos fazer agora é uma conversa, então, abrindo algumas caixinhas do dossiê e facilitando, então, apresentando para vocês um pouco do conteúdo, um pouco dos caminhos, das escolhas e das possibilidades que esse dossiê abre para quem se aproxima também ou já faz parte dessa interseção entre o campo da saúde, a saúde coletiva e o campo das ciências sociais e humanas. Então, Mari, bem-vinda, obrigado por estar aqui. Estamos também com o Vinícius, que é estagiário de comunicação no Laboratório de Hibridação Científico-Técnica em Saúde Pública, vinculado ao Departamento de Saúde, Ciclo de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública. Obrigado, Vinícius. Obrigada, Mari. E, bom, Mari, como é que você chega na formulação, na proposição do dossiê, na composição, né? A gente sabe que compor um dossiê é sempre um exercício de curadoria, é sempre um exercício de relações, de gestão, de imaginação do que ele pode vir a ser, né? Então, queria que tu nos contasses um pouco sobre isso. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer, né, José Miguel e Vinícius, pela oportunidade de falar, né, enfim, de tentar fazer aqui, né, uma comunicação mais acessível, né, enfim. É uma longa trajetória, né, para chegar aqui nesse dossiê, né, eu acho que tem aqui questionamentos e reflexões que eu fui coletando ao longo da minha trajetória de pesquisa, né, tem a ver com o meu interesse no corpo como objeto de estudo, né, na antropologia, o corpo que é ao mesmo tempo um tema clássico da disciplina, né, que tem lá formulações estruturais desde o trabalho de Marcel Mauss, que é um antropólogo fundamental, né, na disciplina, mas ao mesmo tempo é uma problemática e uma temática escorregadia, negligenciada, né? E eu acho que o meu exercício de pensar sobre essa temática foi abrindo muitas frentes, né? Muitos caminhos, assim, né? Acho que eu fui entendendo que tanto a problemática quanto as ausências dos corpos, elas tinham sentidos muito diversos, né? Então, tipo, pensar que o corpo está ausente, como eu trabalhei com conhecimento médico, prática científica, né? Então tem, por um lado, um sentido assim, do modo como, na prática biomédica e na prática científica, os corpos são invisíveis, transparentes, né? Como não se problematiza o modo como as coisas são feitas na prática mesmo, e que exige um engajamento que é corpóreo, sensível mesmo, né? Das pessoas que estão ali, seja em bancada de laboratório, seja em consultório médico, né? Enfim, então, são relações profundamente, intimamente relacionadas com a atuação de corpos, né? E de corpos que são, e aí tem um outro aspecto dessa invisibilidade, que é corpos que são racializados, generificados, né? Enfim. Então, por um lado, tem essa ausência de corpos na prática. Por outro lado, tem ausências como determinados campos teóricos organizaram, né, a leitura dos fenômenos de uma forma
que negligencia, por exemplo, corpos da militância, né? Então, acho que o artigo da Rosana Castro é bem interessante nesse aspecto, né? Porque ela está propondo uma revisão da literatura, do modo como uma discussão bioética se instituiu no Brasil, a partir da atuação da militância, né? Então, foram corpos que foram apagados numa certa leitura que está afiliada às interpretações do norte global de como se instituiu um debate sobre bioética, né? Que aí vem, assim, de uma discussão que é acadêmica, ou seja, pesquisadores interessados e engajados em resolver um problema que é como a gente vai lidar eticamente com os problemas médicos. E aí a Rosana traz essas pessoas que estavam lá na linha de frente, fazendo reivindicações, pautando ações, né? Então, o modo como ela demonstra que há ali, né, que toda uma estruturação bioética, né, uma legislação, inclusive, está diretamente relacionada à atuação da militância, para mim também é um modo de pensar como determinados corpos são invisibilizados, né, na produção de conhecimento. Um outro sentido dessa invisibilidade é o que conta como conhecimento, o que está incluído na academia, né, o que está incluído nas práticas médicas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a conversa entre o César Guimarães, que é um professor da UFMG, e a Maria Luísa Marcelino, que é uma mestra, também nos leva a pensar, né? O que é incluído na academia, né? A proposta do César é justamente uma transversalidade das temáticas da saúde, aproximando saberes que não estão contemplados, né? De especialistas, de pessoas que em suas culturas, em seus grupos, em suas cosmologias são autoridades e são mecanismos, caminhos, né, de transmissão de conhecimento e de práticas de cura, né, e que nos leva a pensar por que esses conhecimentos não têm nenhuma legitimidade no campo científico, né, e que estão lá tentando lidar com os próprios problemas que muitas vezes são negligenciados na biomedicina, né? Então, aí nos aponta, por um lado, para a invisibilidade dos corpos que ficam de fora do que é tido como norma ou como humano propriamente, né? E digno de ser tratado na biomedicina, e de que modo esses saberes também negligenciam entendimentos de mundos que não estão contemplados, né? Isso tudo gera um conflito ontológico muito grande, né? Porque a Maria Luísa nos mostra, por exemplo, que ali, né, naquele mundo, o entendimento de corpo, de saúde, de adoecimento e de prática terapêutica, né, e de cura, é um arranjo que contempla entidades que não são facilmente compreendidas ou contempladas, assimiladas na biomedicina, né? Então, eu acho que nos leva a pensar de que modo, né, as estratégias que são universais, né, universalistas da biomedicina, e é assim que a ciência, né, essa ciência moderna mesmo, com C maiúsculo, e dentro dela as diversas práticas científicas e também as práticas biomédicas, elas operam pela lógica da universalização, né? E aí eu acho que pensar outros saberes nos ajuda a fazer uma ciência mais robusta, ter práticas biomédicas mais robustas, que nos permitam não abandonar o empreendimento científico e universalizante, mas torná-lo melhor, torná-lo mais robusto, torná-lo mais eficaz, que é o interesse comum, eu acho, ali, né, em todas as práticas, né, enfim, nesses diversos modos de entendimento e nas diferentes soluções propostas, né. E aí tem uma questão interessante que o César retira, né, que o César formula a partir do discurso da Maria Luísa Marcelino,
que é o modo como o adoecimento está relacionado a questões muito estruturais na sociedade, que tem a ver com as estratégias de manutenção do racismo, né? E aí ele traz essa ideia, então, desses encontros interepistêmicos, que seriam também propostas para reformular as nossas práticas epistêmicas, ou seja, curar também as nossas práticas epistêmicas, né? Então, é a ideia de que incluir esses saberes, né, e dar visibilidade para esses corpos e para esses saberes que estão negligenciados, podem também operar como um mecanismo de pluralizar e aprimorar as nossas epistemologias, as nossas práticas em torno da cura, né? Enfim, de uma maneira bem ampla. Então, assim, em linhas bem gerais é isso, assim, são muitas transparências de corpos, né? Muitas invisibilidades e o modo como o corpo atravessa essas relações muito diversas são amplamente problemáticas, né? Então, a ideia do dossiê é trazer um pouco essa diversidade de aberturas que a problemática do corpo e da materialidade e esse olhar atento para as práticas científicas, biomédicas, né? Para o modo que a gente ganha olhando para isso, né? E isso está em diálogo assim com um amplo campo de pesquisas e de teóricas feministas, né? Então tem muita gente perseguindo esses assuntos em campos muito diversos, né? Então eu estou me referindo aqui tanto aos estudos da ciência e da tecnologia, né? Sobretudo ao trabalho das teóricas feministas que estão interessadas em novas materialidades, né? Que é uma tentativa de reconciliar, né, o corpo e a materialidade, que foi, de certa forma, abandonada nos estudos de gênero, porque havia uma preocupação teórica e política grande de colocar em questão os determinismos biológicos, né? Então, o modo como, por exemplo, o sexo e o gênero foram construídos como dicotômicos, e como a cultura era o campo, né? O gênero era o campo em que se podia manipular, e a natureza como um dado inato, né? Pronto. Então, tudo isso se torna uma problemática para as teóricas feministas desses novos materialismos, né? Que estão dispostas a enfrentar como que a gente pode lidar com a materialidade sem abandonar a crítica a esses determinismos, né? Mas olhando para o que as práticas biomédicas e científicas, o que elas produzem, quais são as implicações mesmo nos corpos concretos, né? E como são arranjos que estão propriamente construindo corpos, né? E aí acho que nesse ponto, assim, o argumento do artigo que eu apresento com o Marco Monteiro e a Jane Sletman, tenta mostrar isso, né? O modo como diferentes práticas biomédicas estão propriamente, né, assim, materialmente construindo corpos diferentes, né? Bom, Mari, eu te agradeço muito de novo, assim, agradeço por ter elaborado essa proposta tão preciosa de dossiê para a revista. Eu acho que é uma grande contribuição mesmo, em todos os sentidos que a gente tem conversado agora, e outros tantos que, obviamente, a gente não conseguiu conversar e que nem seriam conversáveis, mas que vão ser efeito da leitura que cada pessoa faça, né, dos textos, do dossiê e das suas conversas em torno disso. E eu acho que você, tanto no dossiê como na sua fala agora, assim, você retoma uns elementos muito importantes e muito caros para o momento que estamos vivendo, tanto das ciências sociais, da antropologia, da saúde pública, do país, né? Que tem a ver com, enfim, projetos devastadores, né? Devastadores do que pode se tornar comum entre todos nós e todas, né? E que às vezes também se enmascaram em formas menos brutais, mais aliadas e que também não favorecem, né, a presença e a existência de corpos, saberes e de lutas, né,
historicamente negligenciadas e sobre e contra as quais o grande projeto da ciência moderna se constituiu, né? Então, acho que um momento também muito importante, digamos, para reconhecer e para pensar como o dossiê também contribui numa busca coletiva, né, que vai ganhando força, falando aqui, digamos, da Universidade de São Paulo, na tentativa de tornar nossos espaços de educação, de ciência e tecnologia menos racistas, né? Menos excludentes em termos de gênero, em termos de sexualidades, em termos de corpos com diferenças e deficiências de mobilidade ou outras, por exemplo, sensoriais, e que precisam, essas lutas, esses movimentos precisam ser estimulados, precisam ser fortalecidos desde todos os lugares possíveis, né? Porque é justo, porque é necessário, porque é feito de um processo histórico extremamente violento, do qual o campo científico, nas suas formas mais hegemônicas, brotou e floresceu, né? A partir do qual, sobre o qual e muitas vezes contra o qual, e que hoje sabemos tornam esse projeto um projeto insustentável, né? Como você falou antes. Então, de alguma maneira, também se o campo científico e das políticas públicas tem essa pretensão também de se tornar mais robusto, né? mais sofisticado, não pode fazer de conta que essas questões não são dele, né? Não pode ser mais, não podemos mais, digamos, bancar, aguentar, fazer parte de uma lógica de ciência robusta, de ciência aberta, que não seja ciências comprometidas com lutas antirracistas, com lutas por diversas formas de justiça, por diversas multiplicidades, diversas formas de existência e de mundos, né? E de lutas crescentemente também anticoloniais, né? E feministas em sua enorme multiplicidade e diversidade. Então, acho que muita da contribuição do dossiê que você propôs, que você curou, ele diz respeito a isso também, de alguma forma, né? Eu queria um pouco retomar isso a partir da sua intervenção recente. E acho que é importante colocar que a potência de crítica cultural, né, que essas abordagens trazem, elas estão completamente, intimamente relacionadas a projetos epistemológicos, né? Então, assim, quando as reivindicações, né, que você traz agora, que você apresenta, né, toda uma gama de reivindicações que a gente pode muito provisoriamente chamar de políticas, elas não são detalhes, né? Então, essa representatividade e uma diversidade na produção de conhecimento, ela não é um mero detalhe, né? E ela está relacionada a projetos epistemológicos que vão nos permitir dar conta da complexidade dos problemas, né? Então, acho que é importante, né, também dizer que são disputas e discussões políticas que estão relacionadas a determinadas compreensões epistemológicas que oferecem caminhos, né, possibilidades, né, tipo, nessa lógica fabulativa que a dona Haraway traz, né, e pensando em todas as incertezas que a gente vive na contemporaneidade, né, a gente precisa dessas epistemologias, né, não é uma condescendência moderna, né, da ciência superior hegemônica, né? É um reconhecimento da necessidade disso, né? Enfim, só para deixar claro também, né, que às vezes
quando a gente traz reivindicações políticas, uma reação muito imediata é dizer, sim, essas discussões políticas são importantes, né? Vamos pensar nisso, mas vamos aqui continuar fazendo a nossa ciência, né? Enfim, então, para dizer que essas coisas estão imbricadas, né? Não dá para abandonar um projeto político sem fazer a crítica, né? Ou curar o projeto epistemológico, assim como não dá para achar que você vai seguir fazendo ciência, né? Como se fosse possível, como se existisse alguma forma de ciência que não tivesse engajamento político, ou como se fosse possível manter a política fora da ciência, né? Enfim, só para reforçar a imbricação entre essas coisas. Então, retomando um pouco essa questão assim, para chamar de ciência aberta, mas que tem a ver, só para implicar, mas que tem a ver com essas aberturas, múltiplas aberturas da coisa chamada ciência, digamos assim, né? De uma coisa assim, hiper real e hiper fantástica chamada ciência em si mesma, né? E aí você, claro, tem, por exemplo, né, se a gente segue a trilha da sua pesquisa, ou pesquisas como a da Érica, estou falando, enfim, dos artigos, né, das Estefânias e as coautoras, a gente tem um caminho de aberturas que me parece muito, muito precioso, assim, que é um pouco esse lugar, assim, da etnografia, como na sua clássica histórica função de mediadora, né, de abertura de mundos para quem não conhece esses mundos, digamos assim, né? Claro, em posições diferentes do que foi a antropologia clássica, digamos, mas um pouco essa função de conhecer detalhadamente, minuciosamente, demoradamente um mundo, né, um mundo alheio, raro, e abrir para outros, né? Abrir para o mundo da antropóloga, das antropólogas, que nesse caso ocupariam o lugar é quase uma mediação entre campos disciplinares, ciências e forma de ser leigo também, né? Que todos somos com relação a diversos campos científicos, né? Mas aí você apresenta no dossiê outras aberturas, que é um pouco, só retomando, assim, que eu acho muito interessante, porque aí, por exemplo, a discussão que a Rosana traz pega com muita força. Eu lembro muito de um artigo da Cláudia Fonseca, nos Horizontes Antropológicos, numa discussão sobre os comitês de ética, né? Essa forma bizarra que a discussão sobre ética assumiu no Brasil e que se traduz empobrecidamente, né, nesse monstrengo chamado Comitê de Ética, da maneira como é elaborado no Brasil, né, que, enfim. E aí Rosana traz, e por isso eu lembro dessa discussão que a Cláudia colocava, que é, digamos assim, o lugar dos usuários da ciência, né? O lugar dos movimentos sociais, das pessoas que receberiam, digamos assim, os benefícios da ciência ou das elaborações técnicas e tal, participando de forma muito ativa. E aí lembro muito da discussão da Isabel Stengers, né? Digamos, virando por outro caminho de forma muito ativa para abrir a ciência no seu campo do ético, né? E das gestões do dinheiro, das gestões políticas, das decisões de por que uma pesquisa se faz dessa forma, etc. E aí vem Maria Luísa no diálogo com o César por outro caminho de aberturas, né? Sobre o qual você nos falou um pouco, que no Brasil tem adquirido esses nomes de encontro de saberes, ou como no caso da experiência do FMG, né, do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais, tem a ver com a intensificação desses saberes e a entrada em cena com mais força, né, e com mais também com o perigo da institucionalidade, mas enfim, com essa relação de saberes tradicionais, né? Classicamente no Brasil, quilombolas, negros, indígenas, né? Então, é como o que me parece que o dossiê também
oferece para leitores e leitoras interessadas, tanto da antropologia como da ciência da saúde, como, né, pessoal da saúde pública, são múltiplas aberturas para a ciência, para imaginar a ciência em muitas, voltando lá para Cláudia Fonseca, muitas polinizações, né? Muitas aberturas, muitas janelas, muitos fluxos de transformação também, né? Fiquei aqui te ouvindo e pensando, né, numa chave que eu não tinha pensado ainda sobre o dossiê, né? Assim, considerando que sobretudo, uma discussão antropológica, né? Mas numa revista de saúde pública, né? Numa revista que está, né, um dossiê que está justamente interessado em arejar discussões que atravessam os dois campos, né? Tanto o campo da saúde quanto o campo da antropologia, né? Então, são problemáticas que nos interessam a todas, né? Nos dois campos, né? E aí, isso que você trazia, né? Sobre uma certa abertura ou diversas formas de abertura da ciência. É interessante pensar que as ciências e a biomedicina, ela é pensada como uma via de mão única, né? Que é isso que você está falando, né? Então, tem gente que faz conhecimento e faz intervenção, e tem gente que recebe intervenção, né? E a antropologia é uma ciência que se entende como uma via de mão dupla, né? Que é informada pelas categorias nativas, né? Que deixa o seu empreendimento epistemológico ser afetado pelo empreendimento do outro, né? Então, é interessante, né? Eu quero fazer uma provocação aqui, né? Então, pensar que, por exemplo, o fato, né, de pesquisadores das áreas médicas serem muitas vezes leigos em relação às discussões que são feitas nos estudos feministas, nos estudos da ciência da tecnologia, nas ciências sociais de uma maneira mais ampla, é muito problemático, né? Eu acho que o artigo da Érica Renata Souza, do Marco Monteiro e da Flora Gonçalves, ele é interessante nesse sentido, assim, porque ele é um chamado, né? Assim, traz dados que permitem iluminar claramente que, assim, se a gente negligencia fatores que são importantes para a constituição desses quadros de saúde, se a gente negligencia os marcadores sociais da diferença, como é que a gente vai fazer política pública correta, boa, né, eficaz, né? Enfim, como é que a gente vai fazer se o fato de esses pesquisadores serem leigos, né? É uma provocação, porque é isso, tipo, são discussões que não chegam lá, né? Por várias razões, né? Pelo modo como o conhecimento científico é compartimentalizado, pelo modo como ele é politicamente interessado, né? Enfim, por várias razões. E acho o argumento do artigo precioso nesse sentido, assim, de mostrar muito, né, materialmente e simplificadamente que tem uma coisa problemática ali, né, que não dá para fazer política pública sem pensar a complexidade do que é, no caso específico desse trabalho, a doença de Alzheimer, que é algo que tem vários atravessamentos, que é constituído por várias esferas, né, que são médicos e sociais, né? E é engraçado que são temas que supostamente são estruturais, né, do que é o campo da saúde pública, né, da saúde coletiva, né, que é esse entendimento de uma certa imbricação entre saúde e sociedade, né, entre problemáticas que são propriamente vistas como determinantes sociais, né, enfim. Então, esses são diagnósticos que não são novos, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de endereçar, né? E acho que isso parte pelo fato de que a gente não tem ciência suficientemente aberta, nesse sentido de que a gente é leigo em relação ao que é feito pelos outros campos científicos também, né?
Então, acho que o sentido da abertura aqui, de falar sobre essas temáticas, ela remete tanto à necessidade de a gente discutir publicamente, para fora dos mundos, dos muros acadêmicos, temáticas que interessam a população, mas também discutir internamente problemáticas ou abordagens que a gente está que circulam em campos distintos, né? E que precisam se encontrar, né? De alguma forma. Então, acho que o artigo da Érica é uma tentativa, né? De instituir formalmente uma contribuição, um diálogo, né? Enfim, uma antropologia engajada nesse sentido, né? Que está ali pensando e interessada em apontar para apagamentos, né? De novo, corpos que são apagados, né? E que tornam as intervenções ruins, né? No final, assim, né? Enfim. E isso tem tudo a ver como as políticas públicas são formuladas, né? E suas limitações, né? E é interesse de todo mundo que elas sejam melhores e que elas possam, né, ser eficazes e que elas façam sentido, né? Porque eu acho que todo mundo que está engajado em projeto científico, querendo fazer ciência, está, ou deveria estar, interessado com o propósito principal, que é melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o propósito da ciência. O próprio debate bioético, ele é efeito, né? Ele é decorrente de práticas científicas que foram problemáticas, como experimentos, né, feitos na Segunda Guerra Mundial, então todo o horror do que foi feito no Holocausto, né, tudo isso mobiliza a comunidade científica e esferas da sociedade a discutir, né, o que faz a ciência, o que deve fazer a ciência, né. São discussões que estão aí, que são importantes, que não são fáceis, que não têm respostas fáceis, que a gente não pode se esquivar, mas que não podem ser evitadas, né? Também uma ideia de que a gente não pode questionar a ciência é muito problemática, né? Enfim, porque daí que caminho isso toma, né? Que autoridade ganha esse campo que não pode ser questionado e que não pode ser aprimorado, né? Para que as pessoas estão fazendo ciência, né? Tem um outro aspecto, né, dos projetos científicos que me interessa, né? Algo que eu tenho tentado formular mais recentemente, que é uma ideia de heroísmo, né? Então a gente tem às vezes atravessando, né, os empreendimentos que são quase sempre feitos por um grupo hegemônico, né? Então, dando nome a esse grupo, corpo a esse grupo, por homens brancos, né? De camadas médias e altas, né? Então, assim, a pauta toda do que é desenvolvida é decidida, né? E as intenções são formuladas por um grupo hegemônico, né? Isso tudo tem sido colocado em xeque, tem se tornado incontornável, ao menos em alguns campos, né? Eu vejo que cada vez mais tem debates que não são mais possíveis de serem invisibilizados, né? Então, o fato de não terem mulheres ou poucas mulheres pessoas de com outros backgrounds culturais, formações e vindas de outras realidades sociais, né? O fato de essas pessoas não estarem lá, né? Que é toda a crítica antirracista, né? Que a gente só vai combater racismo quando pessoas pretas estiverem lá tomando decisões e pautando também o que é feito, né? Então não adianta também uma inclusão para inglês ver, né? Uma inclusão do tipo, agora a gente tem aqui uma cota de mulheres, uma cota de negros, a gente resolve o problema da diversidade na ciência, né? Não, né? Enfim, claro que é importante começar a debater representatividade, mas essa discussão está longe de se encerrar aí. E essa discussão
vai abrir porteiras para discussões epistemológicas, ou seja, a presença de uma diversidade de gente produzindo vai também nos levar a pensar o pensamento hegemônico, normas hegemônicas, entendimentos de objetividade hegemônicos, né? Enfim, tudo isso vem a rebote da discussão da representatividade. Vem a rebote, não, vem... É carro-chefe. Tem uma coisa que me parece que na maneira como você compõe o dossiê, significa, digamos, ao meu ver, assim, um caminho muito interessante, que são um avanço, não sei se chamando esses termos, sempre é muito perigoso, mas enfim, pelo menos num estilo, né, indo nos estudos da ciência, à la Flecht, né, um estilo de pensamento dos estudos sociais da ciência, pelo menos no início no Brasil, em alguma maneira, quando você está incluindo no dossiê, dando uma centralidade também no dossiê, por exemplo, a figura da Maria Luísa, certo? Ou, pelo mesmo caminho, digamos, a trajetória que Rosana Castro faz para trazer, digamos, militâncias e usuários, digamos, numa lógica onde, digamos, a própria categoria ciência, na maneira moderna como foi produzida e que é também estudada, digamos, hegemonicamente em alguns campos, fica em aberto, né? E fica com uma necessidade, você falava assim, né? Você falava, não se trata de negar, né? Uma ciência mais robusta, né? Precisamos também desses saberes, desses conhecimentos, né? E aí eu ficava pensando assim, como... São muitas questões ali, né? Como você torna robusto algo que se acha suficientemente robusto? Por exemplo, como você interpela, ou como a gente interpela marcos de saber institucionais, de conhecimento e, portanto, de poder, que não estão acostumados a serem interpelados, né? Muito menos desde um lugar que foi construído como contra-hegemônico, digamos, das ciências sociais e humanas e particularmente de uma certa antropologia, essas antropologias, né, do conhecimento, antropologias do corpo, né, que não é a tradição, por exemplo, a antropologia médica norte-americana, sim? E aí estava pensando um pouco como então esse arranjo, essa composição que você faz do dossiê, ela abre para umas questões, né, que conectam, né, a neurociência, né, que conectam né, a bioengenharia do coração, por exemplo, com quilombo, né, com um movimento social organizado que está produzindo não apenas conhecimentos múltiplos e diversos, mas que está impactando e interpelando diretamente o campo científico e acadêmico nos seus corações agora, né? E eu acho que aí tem um movimento muito interessante, assim, de diversas aberturas, né? E para a gente também... Desculpa, já não vou falar muito mais. Eu queria estou tentando formular a minha sensação também. E para a gente conseguir participar, talvez, de um lugar mais interessante nessa discussão, e aí eu vou falar como editor da revista, nessa discussão que a gente está sendo atropelado das questões de ciência aberta, né? Da maneira como está sendo entendida. Ninguém quer uma ciência fechada, bom, ninguém não. Mas a gente vem sendo atropelado por uma lógica de ciência aberta que tem pouco de abertura, né? Ou que tem muito de algumas aberturas para alguns campos,
que já pré-definidos para, né, para leitura do código de abertura, digamos assim, para continuar com a metáfora. E quando a gente vê o dossiê que você compôs e que eu sinto que tem uma importância muito grande também para a nossa revista, a gente vê outras aberturas, né? Que inclusive não só ultrapassam, mas interpelam novamente, uma e outra vez, porque isso também não é uma novidade, a estabilidade da palavra ciência com suas pessoas, suas instituições e seus procedimentos, né? Então, queria comentar um pouco isso e te perguntar um pouco também sobre esse efeito, né? Aí é um outro efeito de outras visibilidades, outras luzes, outras presenças, né? Eu acho que o principal, se é possível, né, ficar com o principal propósito do dossiê era justamente iluminar para o modo como as práticas científicas e biomédicas elas são projetos sociais, né? E com isso eu quero dizer justamente de uma imbricação necessária entre ciência e política, né? Enfim, daí também refazendo essas divisões, né, que a modernidade anunciou, né, mas que não se sustentam, né? Tem todo um campo de debates que eu não vou dar conta de recuperar aqui, né, mas sobre governança da ciência, se a ciência deve ser deixada, né, a sua própria regulação ou não. Tem casos, né, que trazem evidência de que a ciência conseguiu se regular sozinha, né, ou seja, as controvérsias internas, as controvérsias técnicas, né, entre muitas aspas, elas foram endereçadas, no caso Asilomar, por exemplo, né, que eu estou pensando que foi ali um momento de debate científico em que havia uma incerteza sobre o que aquelas pesquisas iam produzir, e aí os próprios cientistas recuaram, não publicaram seus trabalhos e pensaram, vamos aqui regular o que a gente vai fazer com isso, né? E até onde a gente vai poder ir ou não, né? Enfim, algumas pessoas vão dizer que isso foi um exagero, né? Que poderia produzir um pânico social. Outras pessoas acham que esse é o modo como a ciência deve operar. Outras pessoas vão dizer, não, a gente não pode deixar a ciência se autorregulando, né? Ela está em relação com outras instituições e ela precisa ser regulada, precisa ter algum mecanismo externo de regulação. Não se trata, claro, de assumir uma postura ou muito menos decidir como é que a gente tem que fazer as coisas, mas eu acho que o ponto é que questionar determinadas compreensões, por exemplo, de objetividade, não significa desconstruir a ciência ou, enfim, enfraquecer a ciência. Pelo contrário, sabe? Eu acho que são tentativas de produzir uma ciência mais robusta, né? E aí vamos então voltar para a questão do Zé sobre como tornar melhor uma ciência, né? Práticas e formas de conhecimento que gozam de uma certa posição de autoridade, né? Eu acho que a estabilidade da ciência com C maiúscula e das práticas científicas que ainda sustentam uma determinada compreensão de objetividade, acho que elas não se sustentam mais. E elas não se sustentam mais porque são muitas as crises que a gente vive, né? Então, assim, eu acho que até agora, né, para fazer ciência, o modo como isso se deu foi recortando sempre problemas menores, né? Então, o entendimento o mundo é muito complexo, né? Tipo, a complexidade é infinita, e se a gente quer intervir, a gente tem que reduzir, simplificar, né? E fazer parte por parte, né? Então, essa é um pouco a lógica, né? De um conhecimento científico que é, portanto, cumulativo, de certa forma linear, né? Só que aí, vou pensar de novo o meu campo empírico, que é onde eu tenho alguma materialidade para falar, né?
há evidências de que a insuficiência cardíaca e esse aumento da insuficiência cardíaca está relacionado com mudanças climáticas, né? Então, é o modo como as discussões sobre o antropoceno, que seria essa nova era geológica, né? Enfim, todos esses desafios ecológicos que a gente tem diante, está diretamente interferindo na saúde dos nossos corações, né? Então, como a gente vai isolar o corpo do paciente desse ambiente, se agora o problema que está posto é o ambiente está relacionado à saúde, né? E aí eu acho muito interessante que a abordagem da Maria Luísa Marcelino, por exemplo, ela está trazendo ali uma arte de curar a terra, né? Então, o que ela está falando? Se a gente quer curar a doença lá, né? Eu estou ali nas práticas do meu quilombo, qual que é o meu desafio? O meu desafio é que eu não consigo mais encontrar erva boa, porque as águas estão todas poluídas, porque está tudo destruído, né? Então, assim, para ter erva boa, para curar os corpos, né, das pessoas, é preciso que a terra também tenha saúde, né? Então, essa conexão entre a saúde ecológica e a ecologia humana, ela está totalmente relacionada, e não só mais lá no mundo, na cosmologia da Maria Luísa Marcelino, mas também na nossa, né? Então, é nesse sentido que eu aposto um pouco que essa estabilidade, esse lugar de autoridade, que não se sustenta mais porque a complexidade dos problemas demanda uma abertura para outras práticas, para outros saberes, para entendimentos mais complexos, para entendimentos mais transdisciplinares, né? Enfim, acho que essas são exigências que os problemas nos colocam. Um pouco, na minha percepção, um pouco incontornáveis, assim, não tem muito como escapar, né? Então, o caso da bioengenharia é interessante, né? Porque, assim, são empreendimentos propriamente humanos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Tipo, a pessoa lá fazendo um coração artificial, supostamente ela não depende da natureza, né? Desse mundo natural que a gente entende, né? Que é, sei lá, por exemplo, no caso do transplante de órgãos, né? Que é a disponibilidade de órgãos humanos, né? E aí lá o entendimento é de que o aprimoramento ele é infinito, né? E novamente tendo como referência a complexidade da fisiologia, né? Então a gente dificilmente vai alcançar o grau de sofisticação da fisiologia humana. Então é um empreendimento que demanda constante revisão e aprimoramento, né? Então esse é um entendimento que eu acho também que nos ajuda, né? Acho que as problemáticas que a gente tem em nossas mãos, elas nos trazem, né, essa postura que vai exigir colaboração, que vai exigir diálogo, que vai exigir revisão das práticas e de coisas muito estruturais, né, para a ciência e para as práticas biomédicas, me parece, mas enfim. A gente conversar um pouco, entender melhor né, como é isso que estamos chamando de estudos sociais da ciência técnica, né? O que tem se chamado desses estudos sociais da ciência, que, enfim, com toda uma dobra muito importante, feminista, com uma trajetória no Brasil que já tem alguns anos e da qual você tem sido uma figura importante também, de produção também desse campo muito de antropologia brasileira, né? E muito numa herança de uma atenção muito forte, digamos, a olhar para a ciência com maiúscula, como você falava antes, né? Para ciências duras, para ciências como no caso da sua tese, de investigação entre médicos e engenheiros, né? Então, queria te perguntar um pouco sobre isso, digamos, talvez a gente conversar um pouco sobre isso, pensando em que talvez algumas pessoas que nos ouvem nunca ouviram falar sobre abordagens antropológicas e sociológicas do campo científico, das práticas científicas que têm se inscrito com esse nome, que têm tido reelaborações, por exemplo, a partir dos feminismos, né? Então,
Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Bom, acho que são muitas as trilhas possíveis para falar, né, dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, porque, por um lado, é um campo de reflexão tradicional na sociologia, por exemplo, se a gente pensa que são estudos voltados à produção de conhecimento, né? Então, por um lado, tem lá uma trilha que a gente pode trazer da sociologia do conhecimento, mas a minha abordagem, né, e as temáticas aqui que estão postas, elas estão relacionadas a crises internas à própria antropologia, né? Então, ao modo como uma crítica à própria problemática entre sujeito e objeto, né? Quem é objeto de pesquisa e quem é sujeito de conhecimento, né? Enfim, está relacionado aos pós todos que a antropologia tem enfrentado nas últimas décadas, né? Que são as críticas pós-modernas ao modo de conhecer da antropologia, mas também ao modo como isso nos leva ao pós-estruturalismo, né, na antropologia, que daí é um campo de reflexões que está interessado em confrontar algo que era estrutural na disciplina, que eram os dualismos, né, as divisões, por exemplo, entre os grandes divisores, né, entre eles a divisão entre natureza e cultura, né? Então, o modo como a disciplina operava de modo a projetar uma divisão que é propriamente moderna, propriamente, né, das sociedades ocidentais, onde o empreendimento da ciência antropológica surgiu, né? Então, é o modo como a antropologia projetava nos outros dos mais diversos, como dada essa divisão entre o que é da esfera da natureza e o que é da esfera da cultura, né? E aí, as cosmologias indígenas, os mundos que eram vistos como muito diferentes do mundo moderno, passam a ser lidas dentro das suas próprias chaves, né, de modo que essa divisão entre natureza e cultura se torne insustentável, né? Paralelamente a isso, tem uma crítica de quem é o objeto privilegiado da antropologia, né? E a partir desses estudos da antropologia da ciência, que começam a pensar que a gente tem que se voltar para o centro da nossa sociedade, né? Então, assim, se quando a gente vai para uma tribo indígena, a gente estuda o que é central para aquela sociedade, por que quando a gente se volta para as sociedades ditas ocidentais modernas, a gente vai olhar para a arte, para as periferias, né? Enfim, para as coisas que estão para as fábricas, para esse outro que tem uma alteridade que nos parece mais próxima da alteridade radical típica, né, de uma certa antropologia moderna. E aí a pergunta que a gente começa a se fazer, então, a gente precisa se voltar para os centros de poder, né? E a ciência e a biomedicina são instituições fundamentais, né, da modernidade. Então, são estudos que partem desse diagnóstico, né? Se a gente quer entender a nossa sociedade, a gente tem que entender a produção científica, a gente tem que entender a biomedicina, né? Esse esforço, então, de se voltar para essas instituições e para essas práticas internamente, né? E olhar para materialmente o que elas estão fazendo. Então, de certa forma, a perspectiva da antropologia da ciência sempre foi voltada para a materialidade das práticas, né? Então, assim, ela já começa ali engajada nas práticas de laboratório, né? Tentando abrir as caixas pretas para ver como é que as coisas funcionavam, né? E, de certa forma, também ela nunca se limitou ao estudo de laboratório, por exemplo, né? Como a gente, às vezes, pensa classicamente, né? Assim, de uma maneira leviana até, né? De pensar que os estudos de laboratório se limitavam aos recintos de laboratório, eu acho que é muito problemático, porque qualquer etnografia de laboratório vai ver que as atividades que ali são engendradas, elas explodem as paredes, as fronteiras do laboratório, né? Então, é uma abordagem que está ali tentando
dedicada a entender o modo como o que se dá no laboratório é um projeto social que está relacionado a muitas esferas, né? Então, a gente pode pensar em política científica, no modo como o conhecimento é gerido ou financiado, né? Enfim, então, e tudo isso atravessa as práticas muito concretas de manipulação de pipetas e de coisas, né, materiais, de atividades cotidianas, né? Na minha abordagem, né, na minha perspectiva, nas pesquisas que eu venho desenvolvendo, tem também um interesse, tem um atravessamento nos estudos feministas, que aí tem um outro campo de problemáticas que não necessariamente a antropologia da ciência está endereçando, né? Que aí traz uma abordagem Foucaultiana das relações de poder, né? E também o modo como a diferença é produzida, né? E as desigualdades são muitas vezes perpetuadas, né? Nesses estudos. Eu não quero com isso sugerir que os estudos da ciência, né, que a antropologia da ciência é despolitizada, né? Não é disso que se trata, mas eu acho que as teóricas feministas trazem problemáticas que não necessariamente foram iluminadas, né, numa determinada antropologia da ciência, né? E tem nessas abordagens, nessas propostas, né? Eu estou pensando aqui em muitos nomes que são de pessoas que trabalham em campos transdisciplinares, né? Então, são teóricas que vieram das áreas médicas, que tinham formações médicas ou científicas, né? Estou pensando na Anne Marie Moll, na Dibolina Roy, na Karen Barad, na Donna Haraway, né? Então, são todas teóricas que partem de uma crítica a esses campos, a cada uma nos seus campos de saber, né? Nas neurociências, na física, na biologia e na biomedicina, partem de uma crítica interna mais comprometida, no sentido de vamos olhar para o que está sendo produzido aqui, né? Para além de uma crítica que não produziria nada, né? Assim, que eu lembro que uma coisa que eu ouvi da Jenny, eu estou confundindo porque eu trabalhei com a Jane Sletman, e agora eu estou trabalhando com a Jennifer, então eu fico confundindo essas duas, mas enfim. Eu lembro de ouvir da Jane Sletman, que também vem da área médica, de me falar assim, olha, a crítica que a gente tem a fazer, né, do que não funciona na biomedicina, do que não funciona nas práticas médicas, os profissionais da saúde sabem, eles estão lá, eles presenciam, a gente não ajuda muito com essas críticas, né? Então, assim, o que a gente pode produzir no sentido de tornar essas intervenções melhores, né? Porque assim, não se trata de... a Dibolina Roy e a Subramanian falam isso, né? Eu até escolhi essa frase para a apresentação do dossiê, né? Que o feminismo não precisa ser oposto à ciência, né? Então, assim, essa ideia de que a nossa crítica tem que ser combativa, ela é muito pouco produtiva. Então, é sempre uma posição delicada, estratégica, de pensar como que a gente pode apresentar críticas robustas e críticas que possam ser... Porque o compromisso, no final, é assim, como que as pessoas que são afetadas por essas práticas, ou seja, todos nós, né? Todas nós e todos nós, a gente tem... Dá para fazer melhor, né? A gente precisa desses saberes e dessas práticas, e a ideia é que esse olhar cuidadoso e comprometido pode trazer caminhos, pode oferecer respostas, né? E a antropologia é uma ferramenta nesse sentido, assim, né? Eu acho que o campo da saúde pública, ele é exemplar para mostrar isso, né? O modo como as pesquisas, por exemplo, no campo das políticas indígenas, né? Enfim, o modo como a abordagem antropológica tem contribuído nesse campo de produção de conhecimento é uma evidência de que a antropologia pode ser uma ferramenta aliada
para tornar essas práticas melhores. Não sei se eu respondi, mas enfim, eu também fui para um monte de caminho aqui, mas eu acho que tem uma questão interessante nesse olhar íntimo, né? Que é isso que essa antropologia propõe fazer, né? Que é um olhar que está ali, que é próprio da antropologia. E é o lugar da etnografia nisso, né? Exato, né? Então é o convívio com essas práticas, com essas pessoas engajadas, né? Então, tipo, essa intimidade e é uma interação que é artesanal, né? Então leva tempo para fazer uma etnografia, demanda, né? Estabelecer uma relação de confiança. E isso pode revelar coisas interessantíssimas que às vezes a gente não, né, que outras abordagens não dão conta, né? E o olhar para as práticas e para a materialidade, daí agora também pensando no artigo da Estefânia, né? Que a Estefânia são várias autoras, né? Deixa eu recuperar os nomes aqui. A Estefânia Israel, a Estefânia Ayala, a Alejandra Roca e a Margarita Stefanini, né? Então, é um caso etnográfico super complexo, até difícil de remontar aqui o argumento, né? Porque elas estão olhando para o modo como as diversas práticas de terapia, de reprodução assistida, né? Então, tanto barriga de aluguel quanto reprodução assistida mesmo, enfim, para o modo como todas essas técnicas, né, que trabalham com um aspecto microscópico do corpo, né, enfim. E o estudo delas revela o modo como a manipulação de moléculas reformula entendimentos muito fundamentais que a gente tem sobre parentalidade, sobre vínculo, sobre pessoa, né? Enfim, e isso tudo é feito com esse olhar atento ali para as coisas que são microscópicas, né? Marisol, muito, muito obrigado novamente por todo o trabalho na composição desse dossiê, por estar aqui hoje conosco, ajudando nesse processo infinito de abrir e abrir e abrir e comunicar e abrir e conectar. Como sempre, assim, é uma delícia te ouvir, um prazer conversar contigo, te ouvir, aprender muito de você. E, bom, esperamos que, por um lado, que assim, esse dossiê tenha longa vida, desejamos longa e boa vida esse dossiê ao seu trabalho. Esperamos que continue, né, nessa relação próxima também com a revista e aqui com a faculdade. E esperamos também que esse exercício que estamos começando hoje, a propósito disso tudo, de comunicação, de ampliar as possibilidades de comunicação científica da revista Saúde e Sociedade, continue crescendo, rendendo frutos e a gente consiga ir levando, ir reconstruindo coletivamente, né, esses lugares de uso e apropriação e fabricação de ciências boas para todas e todos nós, né? Então, te agradeço muito, muito, muito mesmo. Obrigada, eu que agradeço novamente a oportunidade. De coração.